Fala, povo lindo! Sejam bem-vindos ao Escavador do Conhecimento. Meu nome é Jéssica Garcia e esse será o nosso terceiro vídeo da continuação do Estado Moderno e Absolutismo. Especificamente, o tema de hoje será o Estado-nação e as monarquias absolutistas. O Estado moderno, ele se originou aí do processo de formação do nacionalismo e do imbricamento das monarquias absolutistas. O Estado moderno, ele ocorreu aí com o rompimento do isolamento das comunidades locais para marcos sociogeográficos maiores, né? Ou seja, estados-nações. Graças aos reis que conseguiram aí eliminar ou enfraquecer os poderes locais e o poder supranacional da igreja, sem abrir mão aí de sua ideologia, né, que agora era subordinada ao monarca e ao Estado. A massa camponesa, ela demorou um pouco aí a assumir a noção de nação, pois sua aldeia, né, era a sua ideia de nação. A sua aldeia era a sua pátria. Fora de sua aldeia, todos eram estrangeiros. No século XVIII, né, uma curiosidade é que para os franceses o termo patriota ele denota aí próximo ao sentido do que patriota significa atualmente. Na Reforma Protestante, aí, que ocorreu no início do século XVI, com Martinho Lutero, ela evocava aí o sentimento, né, nacional contra Roma. Mas a monarquia absolutista não foi uma realidade na Alemanha neste período. Fomentava-se aí, então, na Europa, a consciência nacional. A causa disso não foi unicamente religiosa, mas também a afeição das monarquias perante os regimes feudais, lutas contra os seus vizinhos, progressos aí das línguas nacionais, impulso do comércio, desenvolvimento das instruções, graças aí à imprensa, e isso tudo foi favorecido pela administração real. O Papa, neste período, ele perdeu a sua autoridade sobre os reis. E então, a nobreza feudal é empobrecida e a burguesia emergente ficam reféns da revolução aí das massas populares, que ainda eram exploradas pelos estamentos do topo da pirâmide. Mesmo rica, a burguesia aí não tinha poder para enfrentar as antigas classes dominantes, rei, nobreza e clero. A monarquia interessada aí no capital burguês para centralizar o poder em suas mãos deu meios para a expansão comercial dessa classe. A origem aí, então, dos estados absolutistas se deu pela incapacidade do senhor feudal em manter a ordem e serviço das vassalagens e militar. Então, são assumidos pelo rei, que centraliza aí o poder em suas mãos. A monarquia francesa foi a mais absoluta que existiu. Com exceção aí da Espanha, essas são suas características. Um sistema legal que tende a se unificar, códigos administrativos operados por pessoal especializado, concentração do poder material e espiritual. As monarquias, então, elas se legitimam por direito aí divino e enfrentam o poder temporal da igreja. Exércitos aí a serviço do poder real e estreitamento dependente dele. Arrecadação de impostos para sustentar aí seus exércitos e o aparato administrativo que arrecada e transmite, né, e faz cumprir as determinações do poder real. Houve também a dissolução dos vínculos feudais e afloramento das relações de subordinação pessoal, o enfraquecimento e às vezes até a eliminação dos poderes locais, regionais e provinciais. Houve também a eliminação das autonomias das cidades, a mercantilização crescente da economia, ou seja, a produção e circulação de mercadorias em âmbitos sociais e geográficos muito mais vastos que os conhecidos anteriormente. Também, como característica, houve a extinção das barreiras jurídicas que sancionavam uma estratificação social do tipo estamental. Houve também a percepção ampliada do todo social, né? Em virtude aí da multiplicação das interações sociais,
Teve a construção de redes viárias e canais, estes na Inglaterra, pelos quais transitavam mais facilmente os homens e as mercadorias. O poder, então, dos senhores feudais se diluía na aldeia. Com o absolutismo, o poder se centralizou nas mãos do rei em nível nacional, fazendo a repressão das massas camponesas e plebeias. O rei ele disciplinou e coagiu a nobreza, gerando rupturas e conflitos dentro das elites feudais, na Baixa Idade Média, para o período moderno. A propriedade de terras passou então para a burguesia e a nobreza aumentava seu poder econômico. E o rei aumentava seu poder pessoal, dependendo aí do financiamento das elites para a defesa do Estado. A crise econômica europeia entre aí os séculos 14 e 15 marcou aí então as dificuldades do modo de produção feudal no último período da Idade Média. A crise política da Baixa Idade Média foi uma consequência da implosão do feudalismo. No século XV, o Estado absolutista ele surgiu aí no Ocidente, né? Então, as monarquias centralizadas na França, Inglaterra e Espanha representavam uma ruptura com a soberania piramidal. O absolutismo, então, é, os reis eles concentravam o poder em suas mãos, delegando aí um círculo restrito da nobreza a cargos de confiança. Teve a periodização, que é a transição do feudalismo para o capitalismo, as concessões, que foi a adequação ao poder, conciliando em parte interesses da nobreza e da burguesia nascente. A nobreza ela possuía cargos administrativos, privilégios adquiridos, pensões vitalícias e isenção de impostos, enquanto a burguesia tinha o dinamismo do comércio, unificando as moedas, as leis que facilitavam as ações mercantes, o sistema de pesos e medidas, conquista de mercado e eliminação de barreiras internas que prejudicaram aí o comércio. A estrutura administrativa aí do Estado absolutista, ela era um instrumento burguês. A burocracia era o meio de preparo e o domínio da classe burguesa. A burguesia, ela dominava o cenário político. O poder do Estado centraliza, com seus órgãos onipresentes, o exército, a polícia, a burocracia, o clero, a magistratura, os órgãos e instituições de controle. Originam-se aí, então, na época da monarquia absolutista, servindo a sociedade da classe média nascente como arma na luta contra o feudalismo. Um ponto importante a ressaltar é que o Estado absolutista ele não alterou a dominação aristocrática na Baixa Idade Média. Ele reformulou a sua forma aí de dominação. Para quem ficou até aqui comigo, meu muito obrigado e até o próximo vídeo que vamos continuar sobre o assunto do Estado moderno e absolutismo. Adeus!